Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? Como é que estão por aí, em casa, com novas atividades com as crianças na escola, não é? Nós aqui estamos a mil. Muitas lições, muito tema, muito desafio. Mas o Senhor é bom em todo tempo e Ele tem nos ajudado. Então, sintam-se amados, recebidos com carinho nessa noite para mais um culto onde o Senhor vai falar conosco, não é mesmo? E para você que está aqui a primeira vez hoje, está nos assistindo, nós somos a Igreja Aba de Novo Hamburgo. Queremos te receber com muito amor, com muito carinho, tá bem? Sinta-se à vontade e abra o seu coração para você receber uma palavra linda do coração do Pai. Amém? Então vamos orar, amados, e vamos começar o nosso culto. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te adoramos. Adoramos, Senhor, a beleza da tua santidade, Senhor. Queremos colocar esse momento diante das tuas mãos e te pedir, amado Espírito Santo, que tu venha nos conduzir, Senhor. Que a tua palavra seja dita, que aquilo que tem no teu coração, Senhor, seja falado, ó Pai. Para os amados que nos ouvem, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo na tua presença. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, se você já tem a Bíblia aí, pode abrir em Isaías capítulo 58. Nós vamos estar compartilhando um pouquinho dessa palavra, tá bem? E vamos começar então. É um desafio para nós estarmos aqui, né? Preparando esse culto assim tão diferente. Mas o Senhor é bom e tem nos ajudado, tem nos enchido de coragem. Ai, vamos começar nossa palavra, mas eu quero falar hoje para vocês sobre algo que o Senhor colocou no meu coração, que está lá em Isaías 58, que fala sobre o verdadeiro jejum. Então, amados, desde que esse confinamento começou, nós entendemos que esse tempo é um período, né, ao qual o próprio Deus tem um plano e um propósito para nós, para nossa nação, para as nossas famílias. E nós estamos dentro da nossa casa, amados, com a nossa família, assim, a liberdade de poder sair, não é mesmo? E cada família tem a sua rotina, tem os seus hábitos, tem as suas coisas que gosta de fazer, que não gosta de fazer, os seus erros, os seus acertos, não é mesmo? Estamos aí. E cada pessoa que Deus fez, cada membro dessa família, ele tem um plano, um propósito que Deus já preparou. E esse tempo de confinamento serve para isso, tanto enquanto família, quanto indivíduos, buscar esse propósito, ouvir mais da voz de Deus, não é mesmo? Sabe que quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei lá do Éden, né? Quando Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus fez o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. E o Senhor criou a sua esposa, Eva, como uma auxiliadora idônea, não é? Para estar ali com ele. E o mais gostoso é que o Senhor vinha conversar com eles, vinha instruí-los, vinha saber do seu dia como era, e devia ser muito gostoso, amados. Devia ser uma atmosfera muito maravilhosa na presença de Deus, falando lá do Éden, porque hoje nós também podemos sentir a presença do Senhor, não é mesmo? Podemos ouvir a sua voz, sentir o seu bom perfume, também é gostoso para nós nos dias de hoje. Mas o Senhor, falando lá um pouquinho, não é? Ele vinha então, conversava com Adão, conversava com Eva naquele tempo. Para nós aqui do sul, ele devia tomar um chimarrão com eles. Então, mas amados, aconteceu o pecado que nós sabemos. E ali houve essa separação, não é? Da presença maravilhosa do Senhor. O homem foi separado dessa presença. Mas, passando ali do Éden para os nossos dias, pulando assim, né? Alguns bons anos. Como é que nós estamos hoje? Como nós percebemos esse tempo de confinamento, né? Como nós, olhando para trás, antes dessa quarentena ser estipulada, como era a nossa vida, como estava a nossa vida? Nós vivemos numa época de alta velocidade de informação. Nós recebemos a informação de uma velocidade absurda. Recebemos informações verdadeiras, recebemos informações falsas, recebemos aquilo que muitas vezes traz medo e ansiedade para o nosso coração. Recebemos notícias que nos dão esperança.
É ou não é? Nós vivemos assim, nós estamos acostumados com esse tipo de rotina, com essa dinâmica. E nós temos muitos afazeres dentro de casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, na escola, enquanto pais, né? Enquanto filhos também, porque nós temos os nossos pais. Então, amados, é uma vida super agitada que nós levamos, uma vida movimentada e uma vida pouco desfrutada muitas vezes, porque nós, às vezes, parece que nós entramos no piloto automático, não é mesmo? Mas agora nós estamos com ele desligado, estamos com o piloto automático desligado. E quem está governando esse tempo de quarentena dentro das nossas casas? Aonde está o Senhor conosco dentro da nossa família? Então, amados, eu creio no meu coração que o Senhor, Ele quer restaurar profundamente valores que estavam banalizados no decorrer da nossa vida, mas não banalizados no sentido, amados, de sermos ruins nas nossas atitudes, mas banalizados porque estávamos acostumados com uma rotina, acostumados de saber que a pessoa está ali, mas não, ela está ali, então eu vou mandar só um WhatsApp em vez de ir e ver a pessoa e falar com ela, não é? De ter mais convívio até mesmo. Então, nós servimos a um Deus que é um Deus de princípios, que tem ordem no seu reino, que é justo, íntegro, reto e leal. Mas esse Deus ao qual servimos também é um Pai, que ama, que protege e que corrige. E nós estamos vivendo esse tempo de verdadeira guerra espiritual. E uma guerra na nossa carne também. Porque nós perdemos a nossa suposta liberdade, não é mesmo? Por um tempo. Eu sei que tem um tempo. Mas é estranho a gente abrir a porta da nossa casa, olhar para a rua e ver todas as portas fechadas. Não ver as crianças brincando, andando de bicicleta ou se divertindo com a bola. É estranho, porque estão todos dentro de casa. E, amados, essa guerra espiritual que nós estamos vivendo, né? Para os que estão aqui a primeira vez nos ouvindo, não achem estranho. É verdade, nós temos uma guerra espiritual e nós estamos passando por ela. Mas, para passar por essa guerra espiritual, eu quero falar um pouquinho para aqueles que nos assistem a primeira vez, que nós podemos vencer tudo isso que está acontecendo. Podemos vencer sim, porque Deus é um Pai amoroso, é um Pai forte, é um Deus forte, é um Deus fiel, que nos guarda, que nos protege e que Ele tem o desejo no seu coração de te tornar filho dele. E para isso, amado, para que tu se torne filho dele, para que tu esteja realmente envolvido debaixo das suas asas. Na semana passada, o Felipe falou sobre o Salmo 91, não é? Um salmo de proteção. Nós fazemos dele a nossa oração diariamente aqui em casa. Mas o Senhor, essa proteção dele, nós sentimos isso vivo no nosso cotidiano quando nos tornamos filhos de Deus. E o Senhor quer que tu seja filho de Deus, quer que tu seja filho dele. Ele quer que tu entregue a tua vida para ele. Então, amado, minha amada, meu amado, onde você está, seja no seu sofá, seja na sua cama, eu não sei onde você está assistindo isso, mas hoje você está ouvindo que tem um Deus que deseja que tu se torne filho dele. Ele deseja ser teu pai, para que a tua vida seja diferente, para que tu experimente uma vida com o Senhor, que é algo maravilhoso para desfrutar da sua presença, desfrutar dos seus benefícios. E nessa noite eu te convido a entregar o seu coração para Ele. Fala com Ele, fecha os teus olhos ou olha para o céu, aonde você está e diz: Senhor, eu quero sim entregar minha vida para Ti. Eu quero que o Senhor Jesus venha habitar no meu coração e me ajudar a me guiar nas minhas decisões, no meu dia a dia, transformar a minha vida, a minha casa. Ele sabe pelo que tu está passando, Ele sabe o teu coração, Ele sabe as tuas dúvidas, os teus anseios, e Ele quer te ajudar com tudo isso. Então que nessa noite você tenha a coragem de entregar a sua vida para o Senhor,
E eu te garanto que é a melhor coisa que tu vai fazer em todo o tempo da tua vida. Porque depois de uma vida com o Senhor, é uma vida de vitória, é uma vida de esperança, é uma vida em que nós passamos, amados, de mãos dadas com o Senhor pelos problemas. E Ele nos ajuda em todo o tempo. Nós ouvimos grandes testemunhos de cura, de transformação, de milagre, de libertação. Sabe, pessoas que eram viciadas se tornam sãs. Tantas coisas que o Senhor faz, amados. Então, que nessa noite, essa seja a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo e se tornar filho de Deus. Amém? Então, que você esteja aí com o Senhor agora, falando com Ele. E continua nos ouvindo aí, porque nós vamos conversar mais um pouquinho a respeito da palavra do Pai. Então, amados, a nossa guerrinha da carne, vamos dizer assim, é aquela vontade, né, de sair de casa, aquela vontade de fazer o que não deve, vamos dizer assim. Eu não vou me submeter às ordens, né, de ficar em casa, de me cuidar com álcool gel, de, enfim, passar por tudo isso, porque eu acho que não vai acontecer nada comigo. Não, amados, nós precisamos cumprir sim as regras, né, as condutas para nossa segurança, tantos casos que a gente ouve, né, tantas pessoas próximas da gente que passaram por quarentena e venceram, outras que saiu positivo no exame, estão internadas no hospital. Então é muito sério, amados. Mas também nós temos a outra parte, né, que era o que eu ia falar antes, da nossa guerra espiritual, desse tempo que nós estamos vivendo. E para aqueles que estão mais acostumados com esse termo, né, da guerra espiritual, nós sabemos que estamos vivendo sim, estamos passando por isso. E nós temos orado, nós temos jejuado, temos lido muito mais a palavra de Deus, temos tido muitas experiências com a qual nós nunca havíamos pensado em passar, experiências com Deus, experiências dentro da nossa casa, com a nossa família, não é? Agora, dentro dessa guerra, vivendo tudo isso, quando passar a quarentena, como nós sairemos dela? Como nós estaremos? Hoje, aqui na cidade de São Leopoldo, que é onde nós moramos, foi proclamado um jejum pela cidade. Nós estamos jejuando pela cidade, estamos orando, clamando ao Senhor. E amanhã, dia 5 de abril de 2020, o nosso presidente chamou a nação brasileira para jejuar pelo nosso Brasil também. Não é? Orarmos e jejuarmos pela nossa nação, para que nós fiquemos livres desse vírus, para que a nossa nação seja um testemunho da glória de Deus, né, com uma vitória grandiosa sobre esse confinamento, com muitas curas. Aliás, com muitas pessoas não infectadas, não é? Para que a corrupção caia por terra da nossa nação. Enfim, amados, são tantos os motivos pelos quais nós vamos jejuar e orar amanhã, são tantos os motivos pelos quais nós já oramos hoje e estamos jejuando, não é? Mas não só hoje e amanhã, mas nos dias que virão ainda, pois o jejum, ela é uma prática da igreja. Nós fomos ensinados e estamos, é uma prática jejuar e orar e clamar ao nosso Deus, não é? Vamos dizer que o jejum, ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, para quem está aí nos ouvindo a primeira vez, que o Senhor nos deu, a fim de que nós possamos ouvir mais a sua voz, a fim de que nós possamos adorá-lo, servi-lo, de nos consagrarmos a Ele, a fim de receber as estratégias do Senhor para determinado assunto, a fim de aumentar a nossa fé. O jejum, ele serve para tantas coisas. Mas em meio a estes jejuns que nós falamos acima, existe um, amados, que é o que está lá em Isaías 58, que nos proporciona uma ajuda para restaurar esses valores que nós falamos no início, não é? Eu vou pegar minha Bíblia aqui, quero ler junto com vocês, Isaías 58. Vamos pegar aqui.
ali em Isaías 58, né, ele fala do verdadeiro jejum, é como tá o título aqui na minha Bíblia. Mas eu vou falar um pouquinho aqui para vocês e depois nós vamos pegar alguns versículos. E lá naquela época as pessoas jejuavam, né, durante o tempo para se consagrar. Só que nessa consagração ali que Isaías estava falando, eles faziam coisas que desagradavam a Deus. E é por isso que Deus ensina e mostra o que agrada no coração dele. Amados, nós como pais que temos filhos em casa, filhos pequenos, filhos adolescentes, até mesmo filhos adultos, nós como pais que amamos, nós corrigimos, nós mostramos o caminho certo, nós aconselhamos, não é? Quem já tem filho adulto aconselha, porque a decisão final vai ser dele, mas nós estamos sempre ali, preocupados, orando, não é? Em amor, falando, enfim. E Deus é assim também conosco. Ele nos ensina e ele nos mostra o que agrada ao coração dele. Então, qual deve ser a nossa conduta mediante a nossa vida em família e em sociedade que é correta e simples e que nos traz os benefícios do reino de Deus? Isso tudo nós descobrimos em Isaías 58. Sim, benefícios, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Então, ali fala, no versículo 6, ele diz assim, deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só que linda a palavra do Senhor. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas de jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estenderá na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará corretamente, satisfará os desejos do seu coração, os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Linda a palavra do Senhor, não é? Então, amados, ali no versículo 6, quando ele diz que o jejum que ele deseja, não é? O Senhor, ele gostaria que nós soltássemos as correntes da injustiça, desatássemos as cordas do jugo e puséssemos em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. No versículo 7 fala: não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aqui o Senhor está ensinando para nós uma conduta. Só que parece nesse tempo de confinamento que nós estamos fazendo isso, realmente. E creio que estamos mesmo, não é? Nós estamos ajudando mais, nos preocupando mais, buscando saber quem precisa, quem não precisa. Acabamos descobrindo que tem pessoas, amados, que ficam em silêncio, que não falam da sua necessidade, não é? Então, até aqui, parece que nós estamos fazendo isso, porque está latente ao nosso coração. É o que nós percebemos devido ao confinamento. É o fato de que realmente estamos aqui e estamos prestando mais atenção. Mas e depois, quando nós voltarmos para os nossos afazeres? Quando a nossa liberdade voltar? Como tudo isso vai ser? Como nós estaremos? Qual vai ser a nossa conduta? As nossas atitudes para soltar as correntes da injustiça, para abrigar o desamparado, serão prioridade?
como elas são hoje, nesse tempo de confinamento? Ou elas ficarão na fila esperando a sua vez? Afinal de contas, a nossa rotina é extremamente cheia. O versículo 8 diz que quando fazemos isso, a nossa luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Essa luz que irrompe como a alvorada, como cura, como retidão é Cristo. E Jesus, ele é a porção que o mundo deseja. Que as pessoas veem em nós e não sabem dizer o que é, pois não o conhecem. E aqui nós estamos tendo o privilégio de levar a Cristo para muitas pessoas. Muitas pessoas. Então é um tempo de oportunidade também. E a glória do Senhor será a nossa retaguarda. Não porque nós fizemos algo, amados, mas porque buscamos a face do Senhor. Porque o seu reino vem em primeiro lugar. Porque nós estamos ouvindo a sua voz e queremos decidir obedecê-lo. A nossa vida, quando nós decidimos obedecê-lo, a nossa vida vai para o lugar. O nome de Deus é exaltado e a sua glória estará na nossa retaguarda. Nesse tempo de busca e confinamento, que busquemos no Senhor uma conduta que lhe agrade, que traz paz às nossas casas, que faz a diferença nessa terra e que agrada ao coração de Deus. Esse tempo de confinamento, outro dia uma amiga nossa disse assim para nós: eu estou vivendo um espelho interno, eu estou aprendendo a me conhecer, aquilo que eu deixava de canto eu não quero mais deixar, eu estou pedindo para o Senhor tirar da minha vida, mudar a minha vida, mudar a minha história. E é isso que nós estamos falando aqui, amados. O versículo 9 fala que nesse tempo eliminemos do nosso meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade ao falar. Quantas falsidades nós ouvimos, amados, de notícias que não são reais. Isso traz um jugo, traz medo, traz angústia. Isso não está certo. Amados, nós precisamos aprender a falar. Tem pessoas que são muito impressionadas. Então nós não podemos levar qualquer tipo de notícia para elas. São pessoas que vão ficar pensando sobre aquilo. E isso se torna pesado para elas, porque elas não conseguem se livrar. Então nós precisamos aprender sim o que falar. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Que nós possamos renunciar à nossa zona de conforto, que muitas vezes está escondida atrás dos nossos afazeres, para beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Quantas vezes nós somos procurados para ter uma conversa com alguém quer conversar conosco? Quantas vezes nós sabemos, amados, que tem pessoas que estão precisando, famílias, e se nós olharmos para o nosso dia, para a nossa agenda, realmente ficaria super complicado de fazer algo naquela hora. Mas nós temos sim, com o Senhor, o tempo de organizar e colocar o que é prioridade na nossa vida. Nós temos uma promessa de Deus para as nossas vidas. Não porque Deus é um Deus de barganha. Tu me dá e eu te dou. Nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele é misericordioso. Mas quando nós vivemos aquilo que diz a palavra, quando nós estamos de acordo com a sua palavra, com o seu reino, amados, a nossa vida vai para o lugar. A nossa vida vai para o lugar. Nós vivemos em paz, vivemos felizes. Sabe, às vezes as pessoas dizem para nós assim: mas então quer dizer que uma vez que eu entregar a minha vida para Cristo, tudo vai ser perfeito, tudo vai ser uma maravilha? Não, a Bíblia não diz isso. Perfeito só Jesus, nós não somos perfeitos. Mas nós vivemos com um Deus poderoso, amado, zeloso, amoroso, que tem prazer em estar conosco e que nos ajuda no dia da tribulação, que nos dá paz em meio às circunstâncias que vivemos, que nos dá vitórias, amados, em meio a enfermidades, em meio ao desemprego. O Senhor nos supre. O Senhor nos supre em todo o tempo. Ele nos cuida.
Então, quando nós vivemos de acordo com a sua palavra, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério, ele fica em ordem. Tudo vai para o lugar, tudo se restabelece. A nossa luz despontará nas trevas e a nossa noite será como o meio-dia. O Senhor nos guiará, satisfará os nossos desejos numa terra ressequida e dará força aos nossos ossos. Por quê, amados? Porque Deus nos ama. Ele tem prazer em nos abençoar. Porque Deus, em meio às crises, Ele também nos dá uma oportunidade de viver o melhor, o extraordinário dele em nossas vidas. E tudo começa dentro de nós. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo, né, quando elas contam o seu testemunho. Muitas pessoas vêm para Cristo e entregam a sua vida para Ele por algum problema, seja gravíssimo, seja, enfim, amados, eu acho que eu nem tenho como mensurar problema, porque cada um sabe do seu peso e da sua dor, mas nós ouvimos muitos testemunhos. E raramente nós ouvimos um testemunho que diz: eu vim para Jesus porque eu ouvi falar dele e porque eu me apaixonei por ele naquela hora. Mas eu sei que acontece. Sei que acontece sim. E eu espero que esteja acontecendo isso contigo aí. Não é aí onde tu tá. Mas o nosso Deus tem prazer em nos abençoar. E nesse meio dessas crises, aonde Ele faz isso na nossa vida, de vivermos o extraordinário, nós nos tornamos, amados, um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam, nunca faltam. Nós somos abastecidos pelo Senhor e nós podemos abastecer o coração de outras pessoas também com essas águas, águas que trazem vida. E o nosso Deus, além de transformar a nossa vida, fazer com que nós passemos a nos enxergar de uma forma diferente, passemos a enxergar a nossa família com outros olhos, passemos a desfrutar tempos dentro de casa que nós talvez desfrutássemos, mas não tanto, não é? Esse tempo, todo esse tempo, está debaixo do controle da mão poderosa do Senhor. Nada foge do controle de Deus. Então não se assuste com as notícias ruins. Sabe, entrega para o Senhor o teu medo, entrega para Ele a tua angústia, a tua ansiedade. Desfruta esse tempo em casa com os teus filhos. É um desafio estar ensinando eles, é um desafio. Nós temos 2 filhos, 2 séries diferentes, matérias diferentes e é um desafio. E ainda eles têm outras atividades extras, então nós estamos cheios, nossos dias são cheios. Mas o Senhor tem nos ajudado e nós temos passado por isso. São momentos diferentes que estamos vivendo. E o nosso Deus, que é um Deus de geração, que se preocupa com seus filhos, que se preocupa com como nós estamos vivendo. Ali no verso 12 eu amo quando ele diz assim, ó, o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Eu encerro, amados, te lembrando que Deus é um Deus de geração, que Ele abençoa até 1000 gerações, diz a sua palavra. E que o nosso povo, conforme o verso 12, que é a nossa casa, a nossa descendência, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, eles serão beneficiados pela nossa conduta de hoje, pela nossa semeadura, pela escolha de semearmos e de aprendermos a respeito do reino que fala a sua palavra para nós. Se nós escolhermos os ensinos que o Senhor nos dá e oferecer esse ensinamento para os nossos filhos, nesse lugar que nós estamos hoje, amados, podemos ensinar sim os nossos filhos. Com a nossa conduta, com o nosso falar, com o nosso cultinho, de estarmos orando juntos. Nós queremos sim, amados, que os nossos filhos vão bem em todas as coisas que eles fazem. Nós queremos sim deixar um legado para eles. Outro dia o Pedro me perguntou assim, mãe, se tu tivesse 1 minuto de vida, o que tu faria nesse teu 1 minuto? E eu disse para ele, Pedro,
se eu tivesse 1 minuto de vida, provavelmente eu ia querer estar contigo, com a tua irmã e com o teu pai. E eu disse para ele, eu diria para vocês que eu amo muito vocês, que nós servimos um Deus extraordinário e que o legado que eu quero deixar para vocês é: amem o Senhor Jesus de todo o seu coração, amem estar na casa dele, amem a companhia dele, porque sem ele nós não temos nem para onde ir. E aí ele ficou pensando e depois disse: puxa, mãe, como tu é, né? Daí eu disse: sim, esse é o melhor tesouro que a mãe pode deixar para vocês. É o Senhor Jesus, é uma vida plena com ele. Então, amados, eu quero desejar para vocês que nessa noite o Espírito Santo tenha feito habitação para aqueles que entregaram a sua vida a Cristo hoje, para aqueles que se tornaram filhos de Deus hoje, nesse dia 4 de abril, que é dia do aniversário da minha mãe. Quero desejar, amados, que o Senhor derrame muita sabedoria, a sua sabedoria do seu trono, sobre nós. Que o Senhor nos dê força, coragem para vivermos de acordo com a sua palavra, a fim do seu reino ser implantado em nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa nação, para que o seu nome seja exaltado, para hoje e todo o sempre, de geração em geração. E que nós possamos ali na frente nos alegrar com os frutos dos nossos filhos, e nos alegrarmos mais ainda com os frutos dos filhos dos nossos filhos. Amém, amados? Eu espero que vocês estejam aí apaixonados um pouco mais por Jesus, assim como eu fiquei hoje de manhã. Eu compartilhei com uma amiga minha, eu disse para ela: o mais impressionante de tudo é que chegou uma hora que nós, quando lemos a palavra e estudamos, nós tentamos explicar aquilo que nós estamos aprendendo. Mas muitas partes o Senhor disse para mim: aqui, filha, eu vou trabalhar no coração daqueles que ouvem. Tu vai ser só uma voz falando. Isso encheu meu coração de alegria e de mais amor pelo Senhor. Então eu creio que hoje, nessa noite, o Senhor fez grandes coisas na tua casa, no teu coração, na tua família. E essas coisas vão frutificar, não só na tua vida pessoal, familiar, mas na vida dos teus filhos e de toda a geração que vem. Amém? Então, amados, eu quero falar de alguns recadinhos que nós temos aqui ainda. Amanhã é o nosso culto de Santa Ceia, vai ser o nosso culto online. Então, prepare os elementos da ceia, o seu pão, seu suco de uva, né? Deixa tudo preparado para nós estarmos celebrando essa ceia tão diferente, uma ceia online. Então, vai ser no Face do Pastor Joel Giesta, né? Aqui de São Leopoldo, estejam preparados. E também, amados, aqueles que têm os alimentos para doar, né, para deixar na igreja, podem entrar em contato conosco, né, a Neia e o Bidarte aqui em São Leopoldo, eles estão cuidando desse departamento, vocês podem entrar em contato com eles também, tá bom? E creio que de aviso é só isso daí, da Santa Ceia, dos alimentos. E também, amados, não esqueçam dos seus dízimos, das suas ofertas, não é? Nós temos as nossas contas para pagar, os nossos templos, luz, água, telefone, enfim. E nós temos o card que nós já disponibilizamos nos nossos grupos de WhatsApp. Ou se você ainda não tem a conta, o número da igreja, pode entrar em contato conosco que nós te enviamos, tá bom? Tudo bem certinho. Então, quero encerrar orando por você, pela sua casa, pela sua família, e para que nós tenhamos ainda um final de semana rico na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós entregamos nessa noite esse culto, essa palavra, Senhor, nas tuas mãos, te pedindo, amado Espírito Santo, que tu venha transformar a nossa vida, Pai. A tua palavra é viva, eficaz, ela não volta vazia. E eu creio, Pai, que nessa noite grandes coisas o Senhor começou na vida de algumas pessoas. E grandes coisas o Senhor continua fazendo na vida de outras, Pai. Obrigada pelos testemunhos que virão. Obrigado, Senhor, por esse tempo que estamos em casa, Senhor, contigo e com a nossa família. Obrigado também, Senhor, pela vitória que, Senhor, que tu tem derramado sobre a nossa nação. E nós te louvamos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
steals my heart with just a simple thought of who you are. Let your light shine in the darkest parts. Let your love fill the world. You can be the fire down in my soul.